Hoje é segunda-feira, 5 de setembro de 2022. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum, 19º dia da nossa Quaresma de São Miguel. A mão direita na cultura antiga simbolizava a capacidade de fazer. Para aquele homem que Jesus curou, a mão era necessária para tantas coisas, inclusive para garantir o sustento da sua família. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O evangelho que a liturgia nos propõe para esta segunda-feira é de São Lucas, no capítulo 6, versículos de 6 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: "Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca?" Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: "Estende a tua mão." O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o pano de fundo do evangelho que nós acabamos de ouvir e meditamos hoje é o tema do sábado. O sábado que perdeu o sentido de servir ao homem como era objetivo de Deus e passou, então, a escravizar o homem. Ao invés de trazer vida e alegria, trazia prisão, escravidão, angústia, todo tipo de sentimento ruim. Os escribas e fariseus estavam preocupados com rituais, com a lei, enquanto Jesus não deixava a lei de lado, mas se preocupava em primeiro lugar com a vida. Sim, Jesus olhava o ser humano e a vida que deve pulsar, que deve manifestar com grandeza em cada ser humano. Então, a ação de Jesus, como vimos no Evangelho, é para devolver ao ser humano a sua humanização. É estranho até a gente redundar desse modo, né? Mas o ser humano, pela força do pecado e pela maldade do pecado que nos envolve, tem perdido a sua humanidade. Ora se tornado escravo, ora senhor além dos seus poderes, querendo dominar sobre tudo e sobre todos. O propósito de Jesus, então, é
humanizar, fazer com que o homem volte ao sentido proposto por Deus, com que o homem seja reconhecido com sua dignidade, com seus direitos, com que o homem possa viver respeitado e respeitando. Jesus devolve a saúde, devolve a vida e, sobretudo, restaura naquele homem que ele chamou para o meio e curou lá na sinagoga, restaura sua autoestima. Como falamos no início, a mão tem um significado muito forte e aquele homem com certeza se sentia inferior, marginalizado, né? Não só pelo defeito físico, mas é o sentido que está aí por trás disso. Porque, é claro, muitas pessoas também têm defeitos físicos, não são culpadas disso e conseguem realizar muitas coisas. O propósito do Evangelho é justamente mostrar naquela cura de Jesus, e toda cura, todo milagre que Jesus realiza tem o objetivo de mostrar a grandeza, a amplitude do reino dos céus. Então Jesus quer mostrar, curando aquele homem, que em primeiro lugar ele veio para humanizar, para dar dignidade ao ser humano, né? E quando o ser humano está inapto para fazer as coisas, vive rebaixado, sem autoestima, o propósito de Deus é sempre trazer cura e salvação. Enfim, o amor era o imperativo, a exigência absoluta de Jesus. Por isso que o pano de fundo é o tema do sábado, porque enquanto Jesus traz como imperativo o amor, como exigência absoluta a vida das pessoas, os fariseus, os escribas, os mestres da lei estavam mais preocupados em simplesmente cumprir à risca a lei, porém sem vida, sem coração, sem sentimento. Jesus conhecia o drama daquele homem, o que ele vivia, quais eram as suas dores, as suas angústias. Como também Jesus conhecia a maldade e a hipocrisia dos mestres e dos fariseus. Do mesmo modo, nenhum de nós está isento do conhecimento de Deus. Ele sabe o que habita em nosso coração, tanto de bondade, tanto de angústia, de medo, dificuldade, quanto também de maldade. E Jesus, ao realizar aquilo tudo ali e até se confrontar com os fariseus e os mestres, ele mostra que ele veio para revelar, para perceber a nossa doença, o pecado que tem em nós, para mostrar, para fazer com que a gente tome consciência disso. O pecado, a miséria, a doença que temos. Mas não para apontar o dedo e nos destruir, mas para nos oferecer a salvação. Foi isso que ele fez com aquele homem. No Evangelho nós podemos destacar 3 ordens que Jesus dá àquele homem. Primeiro ele diz: levanta-te. Isso significa admitir publicamente a sua doença. Para mim, para você, para todos nós, Jesus também diz: levanta-te. Assuma que você não é perfeito, que você tem pecados, que você precisa ser curado por Jesus, por aquele que só Ele tem o poder para tal. Depois Jesus diz: vem para o meio. Justamente, vir para o meio significa mostrar a todos a sua real situação, colocar-se em destaque, assumir que precisa ser curado. Não é que você vai sair por aí gritando: olha, eu sou pecador, eu fiz isso, eu fiz aquilo, dentro de mim tem isso e tem aquilo, né? Mas que precisa que você reconheça de fato: eu sou pecador, eu sou miseravelmente levado pelo veneno do pecado e da maldade. Mas Jesus, na sua terceira ordem, diz ao homem: estende a mão. Aquilo que ele não podia fazer, nunca seria capaz de fazer por si mesmo, estender a mão, porque sua mão é seca. Ele faz confiando e obedecendo a Jesus. Também o Senhor fala para nós hoje: estenda a sua mão, porque Ele quem ordena,
É Ele quem nos dá a vida, a libertação daquilo que nós mesmo não podemos fazer. A maldade, o pecado dentro de nós não temos força para arrancá-lo. Mas se estendemos a mão para Jesus, obedecendo a sua palavra, Ele poderá nos curar. De outro lado, vemos uma atitude horrível, né? Os mestres da lei e os fariseus ficaram com muita raiva de Jesus. Há muita gente que fica com raiva quando alguém muda de vida, quando alguém é transformado, é curado, é libertado. Há muita gente que não quer que o poder de Jesus se manifeste, que a libertação e a salvação aconteça. E cabe para nós uma pergunta hoje: o que tem secado minha mão? Ou seja, que tem me impedido realmente de viver integral, humanizado? O que tem secado a minha mão, me impedido de fazer o bem? E hoje, por fim, na sua oração, eu te convido: estenda a sua mão para Jesus, sua mão seca. A realidade que dentro de você conhece, de dificuldade, de pecado, de vícios, de manias que precisam ser curados e transformados. Estenda a sua mão seca para Jesus, sem medo ou vergonha. Fique na frente dele, vá para o meio e diga: Senhor, eu preciso ser curado e ser libertado. Vamos rezar a Quaresma de São Miguel durante esses 40 dias, com muita fé, com muita confiança, pedindo a sua proteção e intercessão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo de vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos
no supremo juízo. Oração final. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oração a Maria, Rainha Augusta do céu. Augusta Rainha do céu, soberana Mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. O fundo musical usado neste programa é livre e foi baixado do YouTube. Agradecemos ao Fernando Lima, da Missão Pequena Via, pela edição do áudio, e ao Cláudio Sales, pela edição e inserção do vídeo no YouTube. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê a sua paz e a sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.